Olá, tudo bem? Esta é uma aula do sexto ano sobre geografia e nós vamos falar sobre o tempo e o clima. Eu sou a professora Priscila Ferraz. O tempo e o clima, a definição e o conceito. É importante a gente definir que tempo e clima são conceitos diferentes. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de um estado momentâneo da atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente fala do tempo, seriam as condições da atmosfera, como temperatura, ocorrência de chuva, umidade, pressão atmosférica e vento. Então, é uma previsão dos dias, se vai chover, como que está a umidade, como que está a temperatura, a ocorrência de vento, de chuva, em tempo curto, uma previsão de dias, de semanas. Já o clima, ele é definido a partir das condições atmosféricas que se observam em determinado lugar por um período muito longo. Então, um estudo analisado por mais de 30 anos ou até mais. O clima de um lugar é definido, portanto, pela observação das condições atmosféricas apresentadas ao longo de vários anos. Já as condições do tempo variam constantemente e podem ser previstas para cada dia da semana ou mês, auxiliando as pessoas nas suas atividades. Então, geralmente a gente fala sobre previsão de tempo, no noticiário ele vai ser avaliado. Então, previsão do tempo para os próximos dias. Se vai chover, se vai ter sol, se vai estar nublado. Isso é uma previsão do tempo. Agora, o clima, ele é definido ao longo de um estudo de um determinado lugar. Então, eu vou colocar na próxima slide dois mapas falando sobre tempo e também sobre o clima. Aqui nós temos um mapa falando sobre o clima. Então, este mapa aqui é um mapa do Brasil de clima. Aí nós temos, pelas cores, o clima equatorial, que está em verde, semiárido em laranja, tropical em amarelo, tropical litorâneo em vermelho, tropical de altitude, que está em azul, e subtropical, que está em roxo. Cada um desses climas estão distribuídos de acordo com o relevo, altitude, a proximidade da linha do Equador, ou também do Trópico de Capricórnio. Então, eles vão ser diferenciados de acordo também com a sua localização. Então, o mapa de clima ele vai indicar o tipo de clima predominante em cada área do país de acordo com a sua área de ocorrência e também a sua localização geográfica. Se estiver próximo à linha do Equador, os climas são mais quentes. Abaixo do Trópico de Capricórnio, o clima é subtropical. Áreas com mais vegetações têm mais umidades e também próximas ao litoral, e assim por diante. Ele vai ser analisado, estudado de acordo com a sua área de localização geográfica. Agora, este mapa é um mapa de previsão do tempo. Esses são os mapas que a gente observa em jornais, no noticiário. Então, ele indica a previsão do dia, de semanas próximas. O que ele apresenta? A média de temperatura, a previsão de chuva, se vai ter umidade e também outras informações de variação, né, com curto prazo. Pode ser alterado também, porque é uma previsão e não, né, um mapa determinado. Então, ele pode ser, pode ocorrer uma variação também. Então, agora que você viu, né, sobre clima, a diferença entre clima e tempo, né, vamos conhecer a camada da atmosfera, que é onde se concentra nesses fenômenos atmosféricos. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, filtra os raios solares e retém parte do calor absorvido pelo planeta, fazendo com que as temperaturas na superfície terrestre sejam adequadas ao desenvolvimento de diversas formas de vida. A atmosfera do planeta Terra costuma ser dividida verticalmente em camadas concêntricas, definidas por suas características de temperatura e pressão. A densidade da atmosfera decresce à medida que se distancia da superfície terrestre. Isso acontece por causa da gravidade que atrai os gases e aerosóis para perto da superfície. Os elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio e o oxigênio. Aí nós temos uma ilustração que vai mostrar as camadas da atmosfera. Mais próximo de nós está a troposfera. Aí você vê também uma linha que mostra a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é importante porque ela nos protege dos raios ultravioletas. Então, é a camada de proteção
que nos protege dos raios solares. Depois tem a estratosfera. Essa também é uma camada de proteção. A mesosfera, onde aparece também aí os raios. A termosfera e a exosfera. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma também. As camadas da atmosfera. Troposfera é a camada inferior, onde vivem e respiram seres vivos. Se estende desde a superfície terrestre até a altitude variável entre 8 km nos polos a 20 km no equador. A temperatura diminui com a altitude, ou seja, quanto mais a altitude, menos a temperatura. Estratosfera. É nesta faixa que se encontra a camada de ozônio. Na estratosfera, a temperatura constante na porção inicial se estende mais ou menos a 50 km acima do solo. Vai aumentando gradualmente até o topo da camada. Isso se deve à absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio. Então, a temperatura nessa camada ela se concentra. A mesosfera. A temperatura decresce com a altitude, novamente nessa faixa, chegando a atingir 90 graus centígrados. A mesosfera atinge até cerca de 80 km da superfície terrestre. Aqui nessa camada, a temperatura ela fica mais concentrada. Termosfera. Essa camada absorve ondas curtas de radiação solar, que fazem com que as temperaturas sejam elevadas. A termosfera não tem limite superior bem delimitado. Dentro da termosfera, em altitudes superiores de 80 km até cerca de 300 km, há uma alta concentração de íons. Por isso a região tem o nome de ionosfera. Os íons são originados das radiações solares de alta energia. Exosfera. Na exosfera, acima de 500 km, o movimento de íons é condicionado pelos campos magnéticos da Terra, sendo essa região chamada de magnetosfera. Algumas partículas acompanham o magnético da Terra em direção aos geomagnéticos, ao polo geomagnéticos. Eu coloquei para vocês no Class uma atividade que falava sobre essa matéria. Do que o ar é composto? Depois a 2, com qual das camadas o ser humano mantém contato direto? Quais são os principais gases que formam a atmosfera? E pesquise sobre efeito estufa, no mínimo de 15 linhas. Já vi que muitos já entregam, já tem interação, né? Então, aqui, para começar, o ar é composto basicamente de nitrogênio e oxigênio. Então, pela correção, né, que eu vi que a maioria já tinha acertado essa questão. A 2, com qual das camadas o ser humano mantém contato direto? A camada mais próxima da superfície terrestre é a troposfera. Então, é onde o ser humano tem contato mais direto. Quais são os principais gases que formam a atmosfera? Então, dentre os gases, né, que nós temos aí, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, nós temos aí os gases que compõem a atmosfera. E pesquise sobre o efeito estufa, de mínimo 15 linhas, falar um pouquinho sobre a questão da formação do efeito estufa. Aí, como é uma pesquisa, né, eu vou estar analisando cada uma também, tá bom? Eu coloquei uma pesquisa de avaliação das aulas e fiquei bastante satisfeita também com o resultado de vocês. Agradeço pela contribuição e espero melhorar as aulas a partir também de agora, para que a gente tenha, né, umas aulas diferenciadas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato e estou aqui para ajudar vocês. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.